cada geração vai mudando assim drasticamente os desafios. Tem coisa que permanece, tem desafios que permanecem, mas os desafios, alguns deles mudam de uma geração para outra. Então, por exemplo, hoje em dia, os pais têm que saber lidar com respeito ao abuso, né? Ao uso e ao abuso das drogas. Na minha infância, não tinha droga. Droga não é uma coisa tão antiga assim, pelo menos no Brasil. É, quando eu era criança, 1970 e alguma coisa, nem se falava em droga. Tinha propaganda de cigarro, porque o pessoal ainda tinha a ideia que fumar era legal, era status, era charme. Olha como é que são as coisas. No começo dos anos de 1980, começaram as propagandas contra cigarro. Eu tinha uns 15, 16 anos. Naquele tempo, 1980, 81, 82, começou a aparecer, aqui em Belo Horizonte pelo menos, né, no bairro que eu sempre morei, moro até hoje, começou a aparecer os primeiros usuários de maconha. Não se falava em cocaína ainda, só maconha. A gente olhava e tinha pavor de quem usasse maconha. Então hoje o desafio é muito maior, porque hoje as pessoas que se envolvem com drogas são tidas como heróis. Ultrapassados somos nós, que falamos a respeito da saúde. Então essa é a questão. O desafio mudou, não é somente a substância, é o que tá por trás, né? A fantasia que a pessoa tem sobre aquela substância. Porque o importante é isso, não é, na verdade, aquela coisa em si, mas é o que a pessoa imagina que vai acontecer, o que ela pensa que vai ter, é, que vai acontecer se ela usar aquela substância. Então, hoje em dia, o desafio é diferente. A questão, né, a liberdade sexual. A liberdade sexual é outro desafio muito grande, porque antigamente as pessoas elas reprimiam, né, no que se refere à questão sexual e pronto. Só falava não, só falava que não podia e não conversava sobre o assunto. Hoje em dia, os pais não podem criar os filhos usando o silêncio. Agora é diferente, agora é conversando. Informação é tudo. O meu povo está sendo instruído porque lhe falta conhecimento. Vou voltar no mesmo texto, Oséias 4:6. Ele se aplica a qualquer coisa. Muita gente fala assim: eu não vou conversar com meus filhos sobre sexo, porque isso fica incentivando eles a se envolver com sexo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles vão saber que o sexo tem um tempo certo e a hora certa e com a pessoa certa. E não é conveniente fazer com várias pessoas, nem ao mesmo tempo, nem ao longo da vida. Né? Quanto menos pessoas se envolverem, né, sexualmente, melhor. Só que isso não é falado pelos pais, não é conversado sobre isso. E a pessoa fica na ignorância. E com isso acontecem esses problemas por aí. Então, o que eu quero continuar falando hoje, porque a gente começou a série ontem. E, gente, eu quero falar de novo na questão das séries. É muito importante quando a gente entende que o canal é para você explorar. Vai na playlist do canal e olha lá as séries. Tem Família e Finanças, tem Família Ideal e Família Real, e agora eu estou fazendo a série Direção para os Filhos. Então essa série é para a gente saber como que eu vou direcionar meus filhos. Porque todo mundo quer que os filhos sejam bem-sucedidos. Mas o que eu disse aqui, ó, querer não é suficiente. Querer todo mundo quer, gente.
querer todo mundo quer. Quando você quer uma coisa, você tem um desejo de uma coisa e não faz nada a respeito, não adianta nada, só se torna um sofrimento. Quando você quer uma coisa, você deseja muito aquela coisa, mas você não sabe o rumo, também não adianta nada, você vai gerar sofrimento para você. Então a gente precisa querer, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que buscar o quê? Conhecimento. Eu já contei meu testemunho várias vezes. Eu casei, não sabia nada do casamento. Ah, mas que você casou novo? Não, tem gente que casa com 30, com 40, com 50 e não sabe. Tem gente que casa 3, 4, 5 vezes e não sabe o que é o casamento. Tá? Eu não sou radical a respeito de divórcio nem nada, mas olha, tem gente que casa 3, 4 vezes e fala assim, não achei a pessoa certa. A pessoa certa não existe, gente. Não existe uma pessoa que vai corresponder com todas as suas expectativas. Não existe, nem você consegue corresponder com a sua expectativa. Se nem você consegue corresponder à sua expectativa, que dirá a outra pessoa? Eu não consigo corresponder às minhas próprias expectativas. Coisa que depende de mim, eu não consigo fazer. Lembra do que Paulo falou? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, é isso que eu faço. Isso não quer dizer somente na área espiritual, de pecado, não. Isso é para qualquer coisa. Imagina, eu quero ir para academia, mas o meu corpo quer ir para a cama. Eu quero fazer uma dieta, meu corpo quer comer pizza e hambúrguer. Eu quero levantar cedo, meu corpo quer levantar meio-dia. Isso acontece. Então, a pessoa precisa entender isso. Não é porque eu casei novo. Eu casei sem saber e a maioria das pessoas casam sem saber. Eu não conheço ninguém até hoje que estudou o assunto. E mesmo quem estuda o assunto, eu já vou te avisando. Depois que você estudar bastante sobre o casamento, quando você casar, você vai ver que você não estudou o suficiente. É a mesma coisa para a criação de filhos. Depois que você estudar bastante sobre criação de filhos, você vai descobrir que você não estudou o suficiente. Por quê? Quando seu filho nascer, você vai ver que ele não é igual a nenhum outro ser humano. Você pesquisou o filho da tia, o filho da irmã, o filho o filho do conhecido, o filho do vizinho, seus irmãos, seus avós. Você pesquisou várias pessoas, você analisou cada comportamento, você estudou, fez curso sobre o assunto, aí seu filho nasceu, agora eu estou pronto. Aí seu filho nasce, ele não nasce igual a nenhum deles, nenhuma das pessoas pesquisadas. Por quê? Porque ele é único. Parece que as pessoas não lembram desse detalhe. E aí ele tem as suas individualidades, suas preferências, ele é único de um monte de coisas, suas emoções, ele é diferente das outras crianças que você conheceu, será um adolescente diferente, um jovem diferente, um adulto diferente. E a vida é essa. Deus nos fez únicos. A única pessoa que a gente parece é com Deus, e mais semelhança de Deus. Então, como criar os filhos então? Aí ontem eu apresentei o primeiro ponto. Qual o primeiro ponto? Amar os filhos. Cuidado com o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É aquele amor que não impõe condições. Não estou falando que você vai deixar de amar. Mas o amor que o pessoal chama de amor incondicional é aquele amor que não corrige, é aquele amor que não diz não, é aquele amor que atende todos os desejos dos filhos. Isso não é saudável. Isso tem a ver com o princípio do prazer. Sabe o princípio do prazer e o princípio da realidade? O princípio do prazer ele não é compatível com a vida. Imagine se você fosse fazer tudo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Não ia sobrar ninguém para conviver com você. Imagina como que você ia eliminar tantas pessoas, tantas coisas, tantas situações. Enquanto isso, o outro também estaria eliminando e talvez eliminaria você. Tá vendo? O princípio do prazer ele não é compatível. Qual que é o princípio correto? O da realidade. A vida é essa. Do jeito, o planeta é desse jeito aí. O ser humano é assim mesmo. Como o ser humano, cada um tem suas vontades, nós temos que aprender a negociar. Nós temos que aprender a conversar. Nós temos que aprender a nos comunicar bem com
os nossos, né, interlocutores, as pessoas que convivem conosco, né, seja marido, seja esposa, seja pai, seja mãe, seja filho, seja filha, seja irmão, seja cunhado, seja sogra, sogro, concunhado, vizinho, parente, sobrinho, tio. Gente, isso é uma arte. Quando você aprende isso, quando você. Não é que você aprende, quando você descobre isso, isso já é mais de meio caminho andado, tá? Porque aprender, você não vai conseguir aprender 100% não. Porque sempre você vai estar diante de uma circunstância que você nunca passou por ela, tá? Mas quando você entende que você precisa saber lidar com cada pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, mas muita gente não para pensar. Quando eu estou perto da minha esposa, eu estou perto da. Olha só, eu estou com a minha esposa. Aí daí a pouco aparece a minha filha, outra pessoa, outra personalidade, outras escolhas. Tem o meu filho, tem a minha nora, tem o meu genro, tem o meu neto, tem os meus sobrinhos, tem as minhas irmãs, tem os meus irmãos. Cada pessoa dessa tem um jeito totalmente diferente um do outro. Eu tenho que saber com quem que eu estou conversando. Por exemplo, eu nunca tive problema com os meus sobrinhos. Por quê? Porque eles são meus sobrinhos. Eu nunca, a não ser em alguns momentos específicos, né, que eu já era adulto e fiquei com uma criança, cuidando da criança, por exemplo, por alguma situação, tirando isso, eu não mando neles, eu não dou ordem para eles, eu não brigo com eles. Por quê? Porque eu não fui chamado para essa função. Tio não é para essa função.